A aula de hoje falará sobre as principais carências de micronutrientes, especialmente aqui no Brasil, e ela se baseia no caderno 20 do Ministério, que trata justamente as três principais, mais relevantes aqui no nosso país, que são as anemias, a hipovitaminose A e o bócio ou cretinismo. Começando pelos tipos de anemia, então, para a gente se localizar. Nós temos estas em vermelho, nós temos as duas anemias mais relevantes para a questão da nutrição, né, que são dependentes da ingestão dos micronutrientes, né, que está participando do metabolismo das hemácias, e estes nutrientes são, né, no caso da anemia ferropriva, é o ferro, e no caso da megaloblástica, é o ácido fólico e ou, né, vitamina B12. Né? Então, são dois tipos de anemias diferentes, onde a ferropriva, ela também pode ser chamada hipocrômica, né, porque por falta de ferro, as hemácias produzem, elas possuem uma menor taxa de hemoglobina e, consequentemente, uma menor taxa de oxigenação do organismo como um todo. Já na megaloblástica, por falta de ácido fólico e B12, né, a medula óssea produz eritrócitos mal feitos, imaturos, grandes, né, mal formados, onde também essa questão aí da oxigenação será prejudicada, né? Então, essas anemias carenciais, elas reportam-se a um aporte insuficiente de nutrientes à medula, né, e, consequentemente, a uma produção de hemácias de maneira insuficiente ou deficiente. Temos outras anemias também ligadas a doenças crônicas, como, por exemplo, da insuficiência renal crônica, onde a eritropoietina, que é um hormônio que estimula a produção de hemácias, né, está deficiente porque o rim não está funcionando bem, e é ele que produz esse hormônio, né? E outras genéticas, que são a talassemia, anemia falciforme e a sideroblástica, que são anemias que têm a ver com um defeito genético. Então, nutricionalmente, nós não podemos fazer grande coisa, pode se ajudar, mas não é o principal, né? São doenças genéticas. Aqui a gente dá uma ideia do metabolismo do ferro, o ferro dietético, que é absorvido no intestino delgado, né? E ele necessita de um pH, ele é melhor absorvido em pHs mais ácidos, tá? Ele é absorvido no duodeno, e ele vai se direcionando para vários órgãos, para a mioglobina do músculo, né? Então, aí esta é uma parte importante para a oxigenação de todo o sistema dos músculos esqueléticos em geral. Ele fica de reserva, né? Então ele é absorvido, uma parte vai para o músculo, outra parte vai para o fígado, né? E também a medula, né? Então, esse ferro fica circulando entre músculo, fígado, guardado em ferritina, né? Lá dentro do próprio fígado e transportado pela transferrina, então ele fica espalhado nesse contexto. E quando ele começa a falhar, a diminuir a sua quantidade, né, de reserva na ferritina, então os outros processos, por conseguinte, não vão funcionar direito. Né? Nós temos uma reserva, nós temos o ferro de reserva, né, na ferritina e na transferrina, e temos ali o ferro funcional que está na medula óssea, pronto para a formação, então, das hemácias. Então, esse ferro funcional, né, que fica numa concentração entre 60% e 70% do ferro corporal, está envolvido nessa produção de hemoglobina,
está incorporado nas enzimas respiratórias, da cadeia respiratória das mitocôndrias, que são os citocromos, e no desenvolvimento de células precursoras e hemácias maduras. O ferro de reserva ou não essencial, que fica entre 30% a 40% do total, mas é importante quando a gente começa no momento de uso do ferro e não ingestão de fontes, né? Ele é importante porque ele começa a ser retirado, né, da ferritina, que é a proteína que guarda o ferro no fígado, e transportado para os órgãos que estão precisando pela transferrina, tá? Então, ferritina é o ferro guardado, transferrina é a proteína que transporta o ferro para diversos lugares do organismo. Então, a nossa anemia por deficiência de ferro tem como grupo de risco muito importante as gestantes, e é por isso que existe a necessidade de suplementar-se as gestantes com o ferro, né? Ela está formando um novo corpo, então isso demanda muito mais ferro do que as próprias necessidades, então é necessário a suplementação, tá? E ainda na gestante adolescente, esses efeitos da anemia são mais pronunciados por ser, obviamente, um organismo ainda com a formação não completa e que necessita muito anabolismo também. Além da gestante, as crianças são um grande grupo de risco pela sua necessidade de ferro, intraútero e depois quando nasce, e essa suplementação da mãe tem também um objetivo, que é dar-lhe reservas de ferro ao nascer, para os primeiros de 6 a 4 meses, somente no aleitamento materno, para melhorar a sua velocidade de crescimento, né? Para que se cuide da sua ingestão, e a sua maior prevalência como anemia, né? A falta de ferro tem sua maior prevalência entre 6 a 24 meses, né? Então, quando a reserva do bebê que foi suprida pela mãe no fígado, pela suplementação da mãe, se vai, e dependendo da qualidade da alimentação complementar, nós podemos instalar em um bebê, uma criança, a anemia ferropriva, tá? Isso é muito comum em crianças, pela pobreza da alimentação também. Né, essa anemia pode levar a recém-nascidos prematuros, PIGs, né, pequenos para idade gestacional, e filhos de mães diabéticas também. Também estão em risco. Lactentes com curta duração de aleitamento materno exclusivo, lactentes alimentados com leite de vaca, né, que também, pelas microlesões que se formam, podem causar pequenas hemorragias que não se vê, com perdas de sangue, e outros que recebem alimentação complementar com baixo teor ou baixa biodisponibilidade do ferro, né? Crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas também estão em risco, e ou com indicadores socioeconômicos de pobreza. Então, tem um vasto grupo que está em risco de anemia, e a anemia realmente é bastante prevalente nessa faixa etária, tá? Sinais e sintomas: anorexia, palidez, apetite alterado por substâncias não nutritivas, papel, ali, né, temos geofagia, comer terra, comer gelo, apatia, irritabilidade, cansaço, fraqueza muscular e dificuldade na realização de atividades físicas por óbvia, né? Se nós temos uma mioglobina baixa, nós não teremos condições de nos mover, nós não teremos oxigenação de músculos, né? Então, é necessário, para a gente diagnosticar anemia ferropriva, os exames laboratoriais.
ela tem 3 fases de desenvolvimento, isto é, no início ninguém sente nada. Por quê? Porque a ferritina está sendo mobilizada, certo? Então, lá, a hemoglobina, as outras funções mais, digamos assim, explícitas, elas ainda estão funcionando porque retiraram ferritina da reserva. Mas se a gente quiser ver um processo precoce de anemia, a gente deve dosar ferritina, porque é aí que vai mostrar como estão nossos reais estoques de ferro, tá? Depois tem um outro momento de eritropoiese de ferro, né, deficiente. Então, se nós continuamos com pouco ferro, a formação já das hemácias será diminuída, da hemoglobina será diminuída, diminuição do ferro sérico, e a transferrina também já terá uma saturação menor, isto é, nós não temos ferritina, a próxima fase é não ter transferrina também transportando, porque não tem ferro para transportar. E a parte que mais aparece, então, mais tardia, é a anemia por deficiência de ferro, demonstrada por uma hemoglobina baixa nos exames laboratoriais. Então, como é que a gente investiga a anemia? Por hemoglobina, hematócrito, né? Então, o hematócrito é a concentração em porcentagem de quanto hemoglobina tem naquela célula, o teor de hemoglobina por si só, né? A contagem de eritrócitos em milhões por milímetros cúbicos e alguns índices hematimétricos também, que mostram se o tamanho, né, e a aparência da hemácia está normal, se está macrocítica, que seria a anemia megaloblástica, e esse VCM significa o volume corpuscular médio acima de 100, ou microcítica, que é no caso da ferropriva, né, com volume corpuscular médio menor que 80. Tá? Também temos hemoglobina corpuscular média, HCM, onde também se mostram né, eritrócitos hipocrômicos, tá? Então, todos esses são dados que vão nos dar notícias de qual tipo de anemia a pessoa estará tendo. Então, isso é necessário um estudo sobre hemograma, né, que vocês terão já na primeira disciplina de nutrição clínica. Os estágios de depressão aqui mostrados em termos de esquema, né? Então, quando nós temos a anemia já instaurada, nós temos muito baixa ferritina, não tem mais quase nada, nós temos baixa saturação de transferrina, baixo volume corpuscular médio e baixa hemoglobina. É isso que aparece no hemograma da pessoa anêmica, o típico, né? Os outros são, digamos assim, que resultados ainda quando a hemoglobina não foi completamente depletada, né? Então, primeiro os depósitos se vão, depois a deficiência de ferro começa a aparecer por diminuição de transferrina e, finalmente, no terceiro estágio, a hemoglobina estará baixa também. Níveis de hemoglobina indicadores de anemia, então nós temos aí para crianças, né, entre 11 e 12, e para mulheres grávidas 11, então esse é o ponto de corte, e a classificação ali, se leve, moderada ou grave, com os pontos de corte diferentes. As consequências da anemia ferropriva são muito sérias em termos de produtividade populacional, as pessoas não conseguem se concentrar, estão sempre cansadas, têm dor de cabeça, podem ter inclusive sintomas depressivos, nas crianças retardo de crescimento, uma grande apatia, né? E, obviamente, uma grande perda de habilidade cognitiva também. Na gestação, pode se caracterizar por baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal, isto é, ou aborto, né, ou feto morto, natimorto, enfim.
A prevenção é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Vocês já sabem que o bebê conta com a alta biodisponibilidade do pouco ferro que tem no leite materno, mais a reserva da suplementação da mãe, né? Não utilizar leite de vaca no primeiro ano de vida, já por razões explicadas, né? Pela questão de ser muito agressiva a proteína do leite de vaca, mucosa intestinal, e poder gerar pequenas lesões com sangramentos ocultos. A suplementação medicamentosa profilática sempre, controle de infecções, acesso à água e esgoto adequados, né? E estimula o consumo de alimentos que contenham ferro na alimentação complementar, aumentando-se, então, cuidando-se de preservar a sua biodisponibilidade também, né? Carninha, ou para quem é vegetariano, muita leguminosa, com seu cereal e também fontes de vitamina C junto, né? E a fortificação de alimentos, que é vigente no Brasil desde junho de 2004, com ferro e ácido fólico suplementados, né, dentro da farinha de milho e da farinha de trigo. As fontes de ferro são as carnes vermelhas, principalmente o fígado, de qualquer animal. Outras vísceras também têm, pela sua função importante, elas carregam muita hemoglobina em si, né, pela questão oxigenação, pela questão mesmo de reserva, né? Carnes de peixes de aves, mariscos crus, os de origem vegetal são especialmente os folhosos verdes escuros, as leguminosas, grãos integrais ou enriquecidos, nozes, castanhas, melado, açúcar mascavo e rapadura. Os alimentos enriquecidos, farinhas de trigo e milho, né? Vocês vão ver que outros alimentos processados, ultraprocessados, também terão ferro na sua composição, né, como enriquecimento, mas nós já sabemos o quão problemático é incluir alimentos processados, ultraprocessados na alimentação das crianças e dos adultos também, né? A biodisponibilidade do ferro, então, depende de fatores extrínsecos, a sua forma química e a composição da dieta, e nós temos fatores estimuladores ou inibidores desta absorção. Então, vitamina C, carotenoides, frutose e citrato são fatores estimuladores da absorção de ferro. Fatores inibidores, que se ligam, quelam o ferro, e não só o ferro, como outros minerais divalentes também, cálcio, fósforo e zinco, né? Todos eles são fatores que diminuem a disponibilidade do ferro. Oxalato, café, edulcorantes, achocolatados. Então, de preferência, que as fontes de ferro, na infância especialmente, sejam dadas purinhas na comida mesmo, né? Os fatores intrínsecos que também podem influir na biodisponibilidade do ferro são as situações fisiológicas, por exemplo, a gestante, pela sua situação, ela tem uma facilidade maior para absorver o ferro nutricional, a deficiência nutricional, né, também pode levar a um problema, por exemplo, a baixa de proteínas de vitamina A também indiretamente influencia a biodisponibilidade desse ferro, então a pessoa desnutrida também, se não for suplementada, ela pode ter mais tendência à anemia, e a baixa acidez gástrica em função do pH gástrico. Então, a cloridria, isso acontece mais com idosos e adultos, né? A cloridria e uso de antiácidos inibidores da bomba de prótons são candidatos a diminuir a sua absorção, biodisponibilidade do ferro, né? Aqui, este slide mostra, então, os tipos de ferro. O não M ou inorgânico é o ferro férrico, mais 3,
E o animal é o ferro M, ferro ferroso, tá? Então, o melhor absorvido é o ferro ferroso. Essa valência mais 2 e mais 3 significa que é necessário reduzir este ferro, isto é, ceder elétrons para que ele, de ferro mais 3, por exemplo, se transforme em ferro mais 2. Então, o ferro férrico, recebendo um elétron, se transforma em ferro ferroso, e quem cede esse elétron é a vitamina C, um forte agente redutor. Na gestação, falando sobre suplementação, né, de ferro e ácido fólico, embora alguns obstetras não sigam esta recomendação, tá? Mas o Ministério diz, desde 2013, que as gestantes devem ser suplementadas tanto com ferro quanto com ácido fólico desde o início da gestação, tá? Então, antigamente se dizia que era a partir da 20ª semana, mas não. O Ministério, desde 2013, aconselha que essas mulheres sejam suplementadas desde o início. Nas crianças, né, a suplementação, como fica, então, ela é recomendada em latentes nascidos a termo, com peso adequado para a idade gestacional, isto é, a AIG, né, a partir da introdução de alimentos complementares, se não houver ingestão mínima de 500 ml de fórmula por dia, né? Então, existe aqui esta recomendação. E prematuros e recém-nascidos de baixo peso a partir do 30º dia de vida, tá? Aqui está a quantidade também. Bom, como é que se trata a anemia ferropriva, né? Só com suplemento medicamentoso, não tem outro jeito, não se trata isso. Nenhuma doença carencial a gente trata só com nutrição. Sempre vai haver necessidade de suplementação, embora a nutrição seja um aspecto básico para acompanhar esse tratamento, sim, isso está posto, mas sempre há necessidade de suplementar, e essa suplementação, que é uma quantidade alta, mais alta do que o normal, essa suplementação é do que a RDA e a UL, digamos assim, né, que é a recomendação máxima de suplementação sem efeito adverso, médica, né? Essa recomendação é médica, não somos nós que damos, embora devamos saber isso. Em uma dose única ou fracionada em 2 vezes, né? Dependendo da tolerância da pessoa, antes das refeições principais. Longe de cálcio, né? Então, longe de cálcio, longe de chá, longe de café, né? E longe de suplementos outros polivitamínicos e minerais, porque tudo vai atrapalhar essa absorção, certo? Então, o ideal seria tomar o sulfato ferroso com, por exemplo, um suquinho de laranja, um suco de limão, né? Ou mesmo com água e alimentos, então frutas ricas em vitamina C. O ácido fólico, que é um outro micronutriente importante, né, causador, a sua deficiência causa anemia megaloblástica, absorvido no ilho, ele é armazenado especialmente no fígado e é degradado, excretado conforme a necessidade, degradado e excretado, né? Então ele não fica armazenado, então precisa ser ingerido diariamente. As causas de deficiência podem ser a alimentação deficiente, situações de hipercatabolismo, então aquelas doenças genéticas que podem levar à anemia também podem levar a deficiência de ácido fólico, algumas infecções, alguns cânceres e até o uso crônico de alguns medicamentos, como, por exemplo,
imunossupressores, metotrexato e alguns anticonvulsivantes, tá? Na gravidez, essa demanda é aumentada, porque o ácido fólico é central na formação de novas moléculas de DNA, na metilação de genes, enfim, né? Ele é um nutriente que é central em vários processos metabólicos que o tornam muito visado. Então, a gente sempre costuma perguntar para os pacientes, pedir no exame, que eles também dosem ácido fólico, além de B12 e do hemograma normal, porque este é um nutriente que não pode ficar em falta e pode gerar também problemas cognitivos quando em deficiência. Junto até com a B12 também, né, como eu acabei de falar, é necessária a acidez e o fator intrínseco para ela ser absorvida e armazenada no fígado, e também as suas causas de deficiência incluem a falta de fontes, dieta vegetariana estrita sem monitoramento, pode dar, né, porque existe o vegetariano, só pelo fato de ser vegetariano e não comer produtos animais, não quer dizer que a pessoa está sendo saudável. Existe um termo chamado o vegetariano trash, né, que é aquele que come uma série de produtos ultraprocessados e pouca fibra, então não adianta nada isso, né? Então, tem que se monitorar B12 em vegetariano, situações de ressecções intestinais, lesão de ilho, pós-operatório de bariátrica, úlceras, tudo isso pode interferir na absorção da B12. O uso crônico de antiácidos com baixa acidez crônica e má absorção, a gastrite atrófica, como contei antes, né, em idosos também, e erros genéticos com não produção de fator intrínseco, e esse tipo de anemia se chama anemia perniciosa. O tratamento de B12 não é oral, né? Na verdade, ele é intramuscular ou subcutâneo, 100 microgramas uma vez por semana até a cura, mais os alimentos fonte, e isso, obviamente, é prescrito por médico, né? Folato e vitamina B12 são vitaminas que trabalham muito juntas e estão diretamente ligadas à síntese de DNA, de células que se proliferam rapidamente, atuam como coenzimas e enzimas em diferentes estágios desta síntese de DNA, e a sua falta leva a eritrócitos imaturos e grandes. Aqui é só para mostrar uma figurinha que representa o metabolismo ligado dos dois, mas sim, a gente gosta de mostrar só o principal, porque isso é confuso de explicar, é uma aula de bioquímica, tá? Mas assim, as duas estão ligadas, e também junto com a vitamina B6, então elas são responsáveis pelos movimentos, pelas reações de metilação em várias moléculas corporais, proteína, lipídio, DNA, né, fosfolipídios também, e ligadas também à síntese de DNA por si só, tá? E dentro desses dois ciclos nós temos vitamina B6 envolvida também, e ainda, né, a metionina é um aminoácido essencial super importante no nosso metabolismo corporal, e ela é fonte de um aminoácido muito importante chamado cisteína, que é um desdobramento desse metabolismo. A cisteína vai entrar em complexos antioxidantes, em várias outras funções celulares, e se nós não tivermos nenhuma nem outra, né, nem vitamina B12, nem ácido fólico diariamente de uma maneira fisiológica, né, se tivermos deficiência, nós não teremos esta formação de cisteína adequadamente, e vamos acumular no nosso sangue uma substância, um metabólito intermediário chamado homocisteína. A homocisteína é como se fosse um lixo celular, ela não pode ficar sobrando. Quando ela fica espalhada pelo sangue, sem ser convertida em cisteína,
ela acaba oxidando e sendo uma grande fonte de aterosclerose, de trombose, de doença cardiovascular. Então, existe uma ligação muito grande entre homocisteína circulante, doença e infarto, doença cardiovascular e infarto, e principalmente, né, um estresse oxidativo muito elevado, influindo, inclusive, na doença de Alzheimer. Então, a vitamina B9, desculpe, o ácido fólico tem que estar em alta, muito bem, para que esses metabólitos não fiquem aí circulando e não sejam causadores de doença cardiovascular e demência. As causas de anemia megaloblástica, então, são quando a deficiência de B12 é por ingestão ou de absorção, como nós já explicamos antes, e de folato, às vezes não é só absorção, mas também, e nutrição deficiente, mas também aumento de necessidades e ressecções intestinais, e o uso de medicamentos que antagonizam e roubam o ácido fólico, tá? Então, nós temos sintomas de anemia, como quadro clínico, e sinais neurológicos também, tá? Aqui, passando para a hipovitaminose A, lembrando que a vitamina A é fundamental no processo visual, na diferenciação celular e na resposta imunitária. Ela pode estar em forma de retinol, já formada no organismo e formada nos alimentos de origem, nas gorduras de origem animal, ou na forma de precursor, como carotenoide, em todos os vegetais verde, amarelos e alaranjados. Então, essas duas fontes nos fornecem vitamina A para que nós tenhamos um processo visual, uma diferenciação celular adequada e uma resposta imunitária também ok. Né? O retinol, quando ingerido sob forma de beta-caroteno, ele se parte em dois dentro do organismo e se transforma em duas moléculas de retinol para ser utilizada nesses processos corporais já descritos, tá? Nós temos como metabólitos ativos o retinol, né, que está no nosso tecido adiposo, já que é uma vitamina lipossolúvel, o retinal, que é um metabólito responsável pela nossa função visual, então está lá na nossa retina, e o retinóico, que atua como metabólito ativo para promover essa diferenciação celular e maturação tecidual. Então, ele age assim no tecido imunológico, quando as nossas células de defesa têm que replicar, ele age também na nossa pele. Quem já usou medicamentos ou até, como se diz, para a pele, né, cosméticos ricos em ácido retinóico, sabe, então, né, que o ácido retinóico é responsável pela proliferação das células epiteliais. Então, estes três são os três metabólitos ativos de vitamina A e que estão presentes, cada um, em um lugar diferente no corpo, com funções diferentes, tá? Os carotenoides, além da função de vitamina A, eles são fitoquímicos antioxidantes e quimiopreventivos, eles são altamente antioxidantes, eles realmente protegem a pele contra o oxigênio singlet, que é um radical livre vindo da luz solar, e temos aí, né, o retinol como cosmético, como havíamos falado também, que atua topicamente na pele. Bom, aqui a gente fez uma brincadeira, cite 3 alimentos que você aconselharia como fontes alimentares diárias de vitamina A. Para isso, pensem o seguinte, tá? Esses nutrientes, você já sabe que vem da gordura animal e vem dos vegetais. Então, pensem aí, quais seriam mais interessantes, né? Quais seriam os mais nobres, digamos assim? Porque gordura a gente ingere, né?
nós não precisamos muito de gordura animal para para ter o nosso suporte de vitamina A. Então, vamos utilizar fontes de beta-caroteno, que além do beta-caroteno em si, também vamos fornecer o quê? Fibra, solúvel e insolúvel, fitoquímicos, outros também, e temos até o licopeno como carotenoide também funcionante. Então, gente, o beta-caroteno de origem, aliás, a vitamina A de origem vegetal, que é o beta-caroteno, deve ser consumida abundantemente por razões óbvias. Tá? As causas de deficiência de vitamina A são a não amamentação, o consumo deficiente de alimentos fonte de vitamina A, né? Então, pessoas em locais afastados, que não têm muito acesso a vegetais, no Nordeste, onde essa principal carência aparece, né? Em áreas de risco, a não suplementação, e, claro, a população de risco, né, são aquelas que residem nessas regiões já citadas, e crianças de 0 a 5 anos, gestantes e lactantes. Aqui, as várias fases do sinal físico de deficiência de vitamina A, então, como ela é muito importante na visão e nos tecidos de proliferação rápida, tecidos epiteliais, então nós temos desde a xerose, que é um ressecamento da córnea, a mancha de Bitot, que é uma manchinha espumosa ali na parte branca do olho, né? Ela vai se formando até que ela vira numa crosta que cega a pessoa. Então se chama queratomalácia, né? Levando à cegueira noturna. E dependendo, se ela não for tratada, ela pode lesar definitivamente o olho. Por isso que é importante vigiar e suplementar preventivamente. Né? Aqui nós temos o sistema de tratamento, doses altíssimas, essas doses também são preconizadas, prescritas por médicos, e esta é uma vitamina muito problemática em termos de suplementação, nós não podemos prescrever isso a esmo, tá? Porque ela é em gestantes, ela acima de 3.000 unidades, já se viu que ela pode causar malformações no feto, né? E no próprio tratamento da carência também, nós não devemos extrapolar o protocolo, né? Então, porque ela se armazena e pode causar sintomas de tanto quanto quando ela está faltando, quanto também quando ela está em excesso. Passando para o iodo, né? Nós temos uma pirâmide aqui, onde, claro, né, o iodo é um micronutriente que é suplementado no sal por política pública. Então, isso não leva digamos, é difícil a gente achar pessoas com carência de iodo, né? São, de novo, aquelas pessoas que não têm acesso ao mar, aquelas pessoas que estão no interior do Nordeste, e muitas vezes pessoas que usam o sal não iodado, né, ou sal animal para salgar a sua comida. Então, o iodo é necessário realmente ser ingerido através do sal, tá? E dos frutos do mar. Então, nós temos aqui a pirâmide, tá? A maioria, né, que tem esse problema, exibe uma perda de energia devido ao hipotiroidismo, tá? Porque o iodo é fundamental na formação do hormônio tiroide, do hormônio da tiroide. 5 a 30% podem ter algum dano cerebral, e em menor número, bebês podem ter cretinismo. Isso é um nome antigo para a doença da carência de vitamina A, para crianças que nascem com essa doença, porque ela é fundamental para o desenvolvimento, então, da tiroide, e sabemos que essa glândula controla todo o resto do metabolismo do corpo, né? Então,
funções do iodo: promove crescimento e desenvolvimento normal do organismo, do cérebro, tá? Melhora a capacidade física e mental, porque ela trabalha muito também no controle energético dentro da mitocôndria, na velocidade do metabolismo basal. Então, se não tivermos iodo, nós não teremos um metabolismo basal adequado e teremos até, né, por hipotireoidismo, a tendência a ganhar peso e outros demais sintomas em função disso. Né? Então, o que causa carência, deficiência ou ausência de iodo na água e na terra, e a não utilização de sal iodado na preparação da comida. Aqui nós temos o iodo, a causa de falta de iodo, o sintoma, né? Na infância e nos adultos. Na infância, ela se chama cretinismo, é uma deficiência mental grave, e para sempre, né? Uma vez o cérebro atingido, não volta ao normal. O nanismo também, então um déficit de crescimento muito grande, dificuldades de aprendizagem e abortos espontâneos. No adulto, o bócio ele leva a um aumento da glândula ali da tireoide, vejam aí, está uma figura bem exagerada, né? Mas isso se chama bócio, e também leva a uma série de comprometimentos, especialmente em relação a cérebro e metabolismo basal como um todo. As fontes, né? Então, o iodo, ele circula num ciclo de mar, ar, terra. Então, as fontes de origem animal são geralmente os produtos do mar, uma vez que os oceanos têm bastante iodo, né, no seu conteúdo. E, portanto, por isso que os peixes têm também iodo, né? Pode-se citar como fontes de iodo de origem animal, então, sardinha, atum, ostra, moluscos em geral. Estas são as recomendações diárias em microgramas, tá? O estímulo ao consumo de sal iodado é necessário como estratégia de prevenção, então, e controle das doenças de deficiência de iodo, não devendo ser encarado como potencial fator de risco para elevação no consumo de sódio, não quero dizer, né? Uma dieta normal em sal, aquelas 2 graminhas do dia, permite perfeitamente atender as recomendações. Quer dizer, isso não é uma desculpa para comer mais sal, tá, gente? Qual a maior população de risco? A que reside distante do mar, como já falado, solos pobres em iodo, quem não consome sal iodado, né? Ou sal destinado à alimentação animal, que não é iodado, e os principais grupos de risco, mais uma vez, são gestantes, fetos e recém-nascidos e crianças na primeira infância.